Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje vamos falar sobre perspectivas da produção de biodiesel pelo Brasil. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, deputado Alceu Moreira. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Natália. É sempre bom estar com vocês aqui, poder conversar com tantas pessoas. E é claro, como nós estamos na Câmara Federal, estamos trabalhando nesse projeto há muito tempo, como presidente da frente do biodiesel, certamente temos alguma coisa para informar que possa servir de orientação para os nossos telespectadores, os parceiros do outro lado. Com certeza. E é uma pauta muito boa de falar, porque a gente está falando de um combustível renovável, que é importante, inclusive, para contribuir para a matriz energética do Brasil cada vez mais limpa, né? Algo que já é destaque, inclusive, em comparação com outros países e a matriz energética mundial e de combustíveis. Então, deputado, para a gente começar da estaca zero, eu queria que você falasse um pouco sobre o plano do governo de aumento do percentual de biodiesel no diesel, considerando que a gente tinha um plano no passado, também de elevação gradual do percentual de biodiesel no diesel, que não foi cumprido na sua integridade, então deu uma estagnada e agora tem novamente essa proposta de aumento do percentual. Então, como que é essa previsão para o ano de 2023 e 2024? Bom, pessoal, eu queria começar para que as pessoas compreendessem o seguinte: quando a gente tenta fazer similitude, comparativos entre coisas distintas, a gente acaba se perdendo porque elas não são a mesma coisa. Quer dizer, se tu pegar um pedaço de sabão e um pedaço de queijo, eles são muito parecidos. Mas um é queijo e outro é sabão. Não dá para comer os dois, tá? Comparar um litro de biodiesel com um litro de diesel fóssil, tá? São produtos completamente distintos. Embora para a energia, para tocar o veículo, ele tenha o mesmo objetivo, tá? No biodiesel, tu começa semeando um produto numa lavoura, lá na lavoura, e termina no prateleira de supermercado, aqui ou do outro lado do mar. A quantidade de pessoa envolvida para te produzir um litro de biodiesel, tá, no caso do fóssil, é de 1 para 17. Uma pessoa no fóssil para 17. Tá? Bom, nós importamos mais de 30% do óleo do diesel que consumimos. Divisas. Não tenha dúvida que cada vez que tu fala de aumentar o biodiesel na mistura, surge uma série de críticas legítimas. Porque nós estamos mexendo no interesse negocial de alguém. Ele faz negócio, tá? E isto toma uma parte do negócio dele. No entanto, criou-se alguns mitos. E esses mitos estão no meio da nossa própria lavoura. Quer dizer, o maior beneficiado no esmagamento de soja é o produtor de soja. Não raro ele é o primeiro a dizer que não quer usar óleo de soja no veículo porque vai dar problema no motor. Nós ouvimos em todos os lugares. Quando assumi a frente, como eu não sou especialista nisso, e o pessoal do biodiesel me falou sobre isso, eu disse, olha, eu quero ver documentos. E pedi então para aqueles que argumentavam contra o biodiesel que me mandasse documentos dizendo que teve problema no motor esse ou aquele pelo uso do biodiesel. Estou esperando até hoje. Nenhum papel de pão com manuscrito veio. Absolutamente nada. Todo mundo diz que deu problema aqui, deu problema ali, mas ninguém é capaz de dizer o seguinte: deu problema e o problema foi no biodiesel. Bom, quando nós então começamos a discutir o projeto do Futuri, tem um projeto de minha autoria que está na Câmara, que está pensado nesse do governo, eu disse para o pessoal das nossas associações, nós vamos colocar no projeto de lei a rastreabilidade. Por que eu estou falando nisso? Ora, se eu tenho um produto que dá problema no motor, por que eu vou querer rastrear? Eu quero rastrear exatamente por isso. Porque quando alguém disser que deu problema no motor, eu tenho certeza, pelos últimos movimentos dele, de onde ele abasteceu, de onde veio esse veículo. Tá? Para nós saber o seguinte, o teu problema no motor foi do biodiesel,
Ou foi do tanque onde estava armazenado esse produto fóssil que há muito tempo não se limpa? E é fácil atribuir a relação ao biodiesel. Então, nós queremos rastreabilidade para todo o combustível, não só para o biodiesel. O biodiesel, para saber, se tu for numa fábrica de biodiesel, numa esmagadora dessa, quando ele sai da fábrica, fica um potezinho para cada caminhão que sai, com o número daquela partida. Se tiver qualquer problema de funcionamento, de qualidade daquele produto, tem que certificar. Pois é, nós também queremos dos outros combustíveis, porque o consumidor tem que ter direito a, se ter problema no carro, ele saber de onde aconteceu. Se foi pelo biodiesel, se foi por mau armazenamento do diesel fóssil, assim por diante. Então, a gente tem que acabar com esse mito. A mistura de biodiesel, nesses volumes que nós estamos fazendo, não causa absolutamente nada no motor, tanto que a Scania disse para o Blairo Maggi que comprar 100 caminhões, ele comprou 100 caminhões com 100% de biodiesel. Não tem mistura, é 100% bio. Perguntamos para eles, mas e os caminhões antigos? Pode usar em todos, não tem nenhum problema, 100%. Bom, se isto é verdade e nós não temos problema de funcionalidade nos motores, tá? E nós estamos dispostos a fazer esse debate a qualquer tempo. Se tem um motor que tem problema, se tem um motor de um veículo que tem problema, com certeza o problema está no motor, não está no bio. Tá? É muito mais fácil nós dizer para uma montadora X que o carro tal tem um motor que não se adapta ao biodiesel, ele troca o motor, do que eu pegar um ativo deste, que vai fazer, inclusive, ser importantíssimo nesse momento da formação dos preços. Nós precisamos perceber o seguinte: quando a gente está produzindo, conversando com o sojicultor, ele está pensando o seguinte: quando deu uma safra menor no Brasil, agora vai baixar o preço. Amigo, a safra mundial tem sobra de estoque. Baixou aqui, a Argentina está produzindo 30 milhões de toneladas a mais. O Rio Grande do Sul vai produzir, tá? Outros lugares do mundo estão produzindo. Então nós não temos problema de estoque de soja a nível mundial. O que significa dizer que os preços estão voltando para patamares muito similares ao que nós tínhamos antes da pandemia. Qual é o problema? O nosso ministro Rodrigues é que disse bem: tu bota uma locomotiva e um monte de vagão atrás. A locomotiva já está lá em cima começando a descer, mas o vagão ainda está subindo. Tá? Bom, eu tenho a impressão que neste momento nós estamos com o último vagão descendo. Mas a locomotiva já desceu, está lá embaixo, o preço do produto está lá embaixo e o preço dos insumos ainda estão descendo. Mas ele vai ter que descer. As máquinas, que aumentaram, quase dobraram de preço sem botar uma arruela a mais, tem que baixar o preço, porque o custo de produção tem que caber na conta do produtor, senão ele não consegue fazer. Bom, mas nesse momento agora, tem produtor que sequer vai conseguir pagar o custeio. E ele vai ter que rolar isso. Rolar é possível, está na norma. O problema é que esse dinheiro não gira, porque não foi pago, não entra no mercado e ele vai só prorrogar. Então eles vão ter problemas de liquidez e isto vai afetar a economia. Nós não apenas temos uma safra com 20% a menos de volume, mas temos uma safra com metade do preço dos anos anteriores. Tá? Chegou a quase 200 e agora está 100. Tá? Então nós vamos ter muito menos dinheiro e menos produto. Temos uma tempestade perfeita por aí, que temos que aprender a lidar com ela. E mais, não haverá nos próximos anos nenhuma coqueluche. Nós vamos continuar assim. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para o nosso produtor de soja que está do outro lado, está me vendo neste momento, é importantíssimo que a gente aumente gradativamente o esmagamento de soja. Se nós chegássemos de 12 para 20 milhões de toneladas de 20 milhões de a mistura, de 12 para 20 a mistura de biodiesel, nós teríamos 16 milhões de toneladas de farelo a mais. Bom, a cada 2,4 kg, dependendo da qualidade, ou 2,5 kg de farelo, tem 1 kg de frango. Faz a conta quanto de frango nós temos que exportar. Quantos quilos de carne suína, carne bovina, leite, peixe nós vamos fazer a partir daí. Sem falar no valor agregado. E sem falar no óleo, que é um grande problema. Muitos países não querem mais comprar o soja em grão porque não tem o que fazer com óleo. Quem não tem política para usar no abastecimento de máquina, não tem o que fazer com óleo. Então nós temos que utilizar o óleo para poder vender o farelo e poder vender o frango com valor agregado. Por todas as razões. De natureza de saúde. Quem queima combustível fóssil contamina o meio ambiente.
muitas pessoas morrem pela contaminação, principalmente as pessoas asmáticas, né? Nós temos esse benefício de saúde de cada vez que tu melhora o meio ambiente, vai melhorando para todas as pessoas. Do ponto de vista ambiental, como é que eu digo para o mundo inteiro que eu sou um país que quero vender a imagem do selo verde e eu tenho condição de abastecer meus veículos todos com um combustível renovável e nós temos condição de produzir quantidade e qualidade suficiente e eu opto pelo combustível fóssil ou pelo carro elétrico? A troco de quê? Por quê? Por que motivo? Nós não temos nenhuma razão para isso. Então, do ponto de vista de vender a imagem de um país agroambiental, nós temos que ter a nossa matriz energética o mais renovável possível, porque isso transforma o nosso discurso num discurso coerente. Do ponto de vista negocial, quer dizer, o que é importante para nós, faz formação de preço. Quanto mais esmagar, mais fácil nós teremos o preço. Então, pessoal, nós não temos nenhuma razão, para não fazermos esmagamento de soja. Agora, para que isso aconteça, que é o que está lá no projeto, com certeza nós vamos ferir interesse de muita gente. Então tem gente dentro do próprio governo que não concorda com isso, não concorda com aquilo. E como essas discordâncias são legítimas, a gente tem que sentar na mesa para fazer a composição. Então o projeto que está sendo relatado por, seguramente, um dos melhores parlamentares que eu conheço na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim, uma qualidade técnica, um parlamentar que vale estar construindo um relatório da melhor qualidade do combustível do futuro inteiro, não apenas do biodiesel, mas do biodiesel nós tivemos agora com o ministro Fávaro e vamos querer que ele faça internamente do governo uma grande discussão, porque o governo também tem contaminação dessa história, dizer que vai subir, que vai isso, vai aquilo, essas informações que são normal, que são as cascas de banana colocadas no carreiro, porque nós estamos ferindo seus interesses. Nós vamos certamente fazer uma composição, vamos construir consenso. O projeto pode não ficar exatamente como está a relatoria, mas nós queríamos uma escadinha. Por que nós queríamos a escadinha? Porque esse negócio precisa de segurança jurídica e previsibilidade. Imagina que eu estou conversando contigo aqui, Natália, de repente, lá no interior de Alagoas, descobre-se uma oleaginosa importante e rende tanto quanto soja. Quando nós chegarmos naquela comunidade, esta empresa esmagadora, ela vai se transformar em uma integradora. Ela vai estimular e treinar centenas de famílias para produzir aquela matéria-prima que ela precisa. Essas famílias vão produzir para vender para ela. E ela tem como vender o óleo produzido que tem mercado garantido. Mas ela só tem esse mercado garantido se nós tiver uma mistura acima de 15%. Se nós tiver uma mistura menor do que a nossa capacidade produtiva, nós vamos ficar com asa deltas perdidas no meio do país. Então eu preciso previsibilidade. O financiador o BNDES vai financiar uma planta dessa. O que ele vai querer saber? A amortização desse negócio vai levar 10, 15 anos. É o prazo que eu vou receber o dinheiro de volta. Em 10, 15 anos, quantos governos vão ter? E se o outro governo troca tudo isso? Não quer mais? Como é que eu faço para pagar essa conta? O crédito está literalmente ligado ao risco. O crédito é mais barato se o risco for menor. Então, quanto maior for a previsibilidade, mais barato é o crédito para todos, para montar as plantas industriais em todo o país. Bom, eu estou te dizendo o seguinte, o biodiesel não é uma coisa, o biodiesel é uma causa nacional. Talvez uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer nesses dias, aprovando o combustível do futuro, são aprovar esses combustíveis todos, para quando chegar na COP30, no ano que vem, nós ter condição de chegar em Belém e dizer para o mundo o que a Amazônia quer do mundo, o que o Brasil quer do mundo, e não o que o mundo quer do Brasil. Porque nós fizemos o nosso dever de casa. Se nós nos comportarmos como alguém que, por modismo, enchemos nossas prefeituras de carro elétrico, que está tentando aprovar na Câmara agora, nós vamos acabar nos comportando como pessoas que são copiadores, né? Clientes, objeto fácil de ser ludibriado. Parece que nós estamos dando um espelho quando chegar os imigrantes no Brasil. Tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Então eu queria te dizer o seguinte, estamos com a causa da melhor qualidade, estamos trabalhando isso com todo o tato, né? Com equilíbrio na ponta dos dedos, para poder tirar do conjunto do governo, dos setores envolvidos, todos eles, o texto melhor possível neste momento. Deputado, você citou tantos pontos relevantes relacionados ao mercado, eu queria fazer algumas complementações, né? E análises. No período em que não houve a elevação do percentual de biodiesel por alguns anos passados, ou continuou crescendo tanto a produção de biodiesel no Brasil quanto a demanda.
Então agora em 2023 a perspectiva é aumentar a mistura de 10% para 12% e depois em 2024 de 12% para 14%. Neste ano, em março, agora já para 14%. Na verdade, agora 2024 para 14%, e isso eleva ainda mais a demanda pelo biodiesel. Por outro lado, também esclarecendo, você citou várias vezes a questão da soja e do óleo de soja, para quem não sabe, são várias matérias-primas que fazem a produção de biodiesel, mas a grande parte é óleo de soja, né? 80, 90%. Então você explicou muito bem essa questão toda do que nasce no campo e de que é um combustível renovável vindo da atividade agrícola, né? Que isso tem um peso grande no setor. E a gente passou por anos desafiadores de pandemia e depois conflito Rússia e Ucrânia, questões geopolíticas, e que no momento, em 2022, houve uma elevação significativa no preço do diesel, inclusive que tem um percentual grande importado, como você mesmo citou, e que isso acaba elevando o custo para o produtor e gerando um risco aí dessa atividade, porque a perspectiva de aumento do diesel continuou de uma alta por alguns meses ainda. Então o produtor vivenciou esse aumento do custo do diesel, né, do combustível que é muito utilizado na atividade agrícola, um combustível fóssil. Então, diante disso, você já falou bastante coisa sobre pontos, né, dos benefícios para o setor e também de ter uma matriz de combustível cada vez mais verde, mas eu queria que você colocasse a sua visão em relação a esse ponto, quão relevante realmente é a gente reduzir essa dependência, reduzir ainda mais a dependência do diesel e investir de todas as formas e também ter um ambiente tanto regulatório quanto de legislação seguro e mais estável, até porque para fazer essa elevação da moagem de soja, né, produção de biodiesel, depende também do investimento. Então fica às vezes como um desafio para o setor avaliar até que ponto vale a pena ele investir, sem ter uma perspectiva de que isso vai se postergar além do ano de 2024 ou os próximos mais recentes. Vamos falar então, Natália, sobre a pergunta, é ótima. Vamos falar sobre dois viés. O primeiro deles, no governo passado, com o Paulo Guedes, tinha a discussão de que ele disse o seguinte: comprar biodiesel e misturar no volume maior, aumenta o preço do combustível na bomba e vai para a inflação. O raciocínio era exclusivamente econômico, é por isso. Não leva-se em consideração qualquer coisa que se dissesse, era como se falar para surdo. Não interessava absolutamente nada disso, porque ele ia aumentar o preço. Hoje a gente sabe perfeitamente, com todas as vantagens do biodiesel, não deveria ter sido reduzido, porque isso ia gerar lá na bomba 1 centavo a mais, tá? Com os benefícios que ele causa, não teria como fazer. Não é a realidade de hoje. Hoje o combustível, o biodiesel, é mais barato do que o diesel importado. Ele só não está mais barato na bomba porque a Petrobras subsidia. Então nem essa realidade hoje não é verdadeira. O segundo eixo que tu falou é o seguinte: quando terminou a pandemia, ficou claro para todos os países do mundo que a tal da globalização não era vento e chuva, não era um fenômeno natural. E que os países precisavam discutir um tema fundamental: como é que eu posso discutir nacionalismo no mundo globalizado? O que significa isso? Os países têm que tirar, cada um deles, as suas independências, curar suas vulnerabilidades, o máximo possível. Principalmente um país que é produtor de alimento conosco, que pode ser um ativo fundamental para um país contra o outro em guerra. Imagina que se tem uma guerra entre países vizinhos, o que ele quer tirar da alimentação? Ele quer tirar a alimentação, deixar o povo com fome. Tá? E se ele quer tirar a alimentação, ele pode pura e simplesmente não permitir que o Brasil exporte. Tá? Como é que ele faz isso? Bom, de várias maneiras. Ele corta o combustível, ele tira o chip de computador, e nós não temos, porque 94% dos chips é fabricado em Taiwan. Fica um ano sem comprar chip de Taiwan no momento que hoje as nossas máquinas limpam, o limpador de para-brisa não funciona, não liga mais, não tem isso, ela tem 3.000, 4.000 chips numa máquina colheitadeira gigante daquela, e ela precisa de tudo isso. Isso, pessoal, isso chama vulnerabilidade. Nós não temos que ter uma jazida de potássio em funcionamento. Por quê? Porque nós temos potássio muito mais barato para comprar de fora, mas ela tem que estar pronta para funcionar, prontinha. Se não se der problema, a nossa tem que entrar em funcionamento. Então, curar a vulnerabilidade significa trabalhar com um país que tem que ser o mais independente possível.
Ora, nessa lógica, o biodiesel, o etanol, os combustíveis são de grande importância para trabalhar nossa independência. Significa dizer o seguinte: amanhã nós não temos produção de petróleo suficiente para o Brasil, mas nós temos capacidade de alimentar o país inteiro com combustível renovável sem depender de nada, porque a nossa planta industrial está montada para isso. O terceiro eixo, talvez que seja muito importante e as pessoas não percebem, é que é o seguinte: as nossas energias renováveis, todas elas, tá? Significa eólica, fotovoltaica, biometano, biodiesel, etanol, gás natural, que nós vamos ter condição de fazer nesse processo. Sabe o que ela gera? Ela gera a capacidade de botar uma planta industrial em qualquer lugar do Brasil onde tem estrada e matéria-prima. Não precisa um metro de fio. Tu vai ver uma indústria gigante funcionando e não tem um poste. Não tem um fio, não tem nada. Tem produção de energia só dentro, tem instalação dela, ela é autônoma. Sabe o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que nós vamos descentralizar a industrialização do país. Ele vai estar onde a matéria-prima está. Não é por outra razão que no Mato Grosso, por exemplo, tem cidades que têm 30 anos e ela tem 180 mil habitantes. É onde tem a melhor renda distribuída, porque lá só foi para lá as pessoas que tinham o que fazer. Já foram para lá porque tinham que trabalhar nisso, nisso ou naquilo. Isso vai espalhar pelo Brasil inteiro, vai pelo Nordeste, Norte, Nordeste. Todos vão ser ocupados com essa lógica. Porque o nosso modelo industrial, ele foi para a grande cidade porque na década de 30, 40, 50, ele tinha que estar onde a energia estava e a estrada estava. O que aconteceu? As nossas cidades viraram monstrengo. Pergunta para uma família se ele quer morar em São Paulo e levar 3 horas e meia ou 4 horas para chegar no trabalho e 3 horas e meia para voltar, ou se ele quer morar no interior do Brasil e morar 15 minutos do trabalho com a qualidade de vida da melhor possível. Isso vai acontecer todo dia. Eu estou conversando contigo neste momento e as grandes cidades estão perdendo uma lasca neste momento de gente que está indo embora, tá? Se qualificando e indo buscar oportunidade. Então, por todas essas razões, por tudo isso, nós não podemos desgrudar os olhos da nossa capacidade agroindustrial, né? Agro e indústria, eles são dentes da mesma engrenagem. Um dente toca o outro. E nós temos que perceber isso. Então, esses modelos que nós estamos fazendo de arranjo, como esmagamento, ele, na verdade, é o que vai gerar uma quantidade enorme de matéria-prima para fazer farelo e ração, que vai gerar o frango, que vai gerar valor agregado e que vai gerar divisas para o país. Não ter noção dessa grandeza toda e querer comparar o queijo com sabão é, com certeza, uma imbecilidade. E nesse ponto, a diversidade da produção brasileira, tanto das regiões quanto das culturas, também é relevante e acaba sendo uma oportunidade, porque você tem cana centro-sul e nordeste, aí tem a produção de grãos, também de as matérias-primas de origem animal. Então, pensando por essa visão sua, acaba que é relevante e vira uma oportunidade de o Brasil estar preparado e conseguir ter uma fonte de produção de energia de combustível. Nós tínhamos assim, antes da Embrapa, só podia se produzir em alguns setores do Brasil. O resto, tá? Chegamos a ter até cientista norte-americano que esteve aqui e disse o seguinte: esse cerrado não serve para nada, tá? Ele olhava para aquilo e era uma pessoa que tinha profundo conhecimento. Pois é, nosso cerrado hoje é o que os americanos chamam de tigre, né? Nós não conseguimos domar esse tigre, porque esse tigre produz 2 ou 3 safras por ano, tá? E ele é capaz de produzir qualquer coisa em qualquer lugar, tá? Por causa da nossa temperatura. Mas nós temos um solo fraco, nós precisamos de nutrientes. Então a gente tem que renovar sempre a capacidade do solo, não tenha dúvida disso. Mas o Brasil vai avançar, já avançou no Mato Piba e certamente vai avançar na fronteira do Nordeste. O Nordeste tem uma coisa que a gente não percebe. O Nordeste só falta água, porque ele tem sol. Só que a gente não transporta sol, a gente transporta água. A água pode chegar no Nordeste, os soleiros já têm. Eles têm 17, 18 horas de sol. Só um solo de ótima qualidade. Faz uma lavoura de milho no Nordeste e irriga, para ver o que acontece com ela. Chega a ser azul. É uma coisa fantástica, maravilhosa, por causa do nível de sol que eles têm lá, tá? Então é possível que a nova fronteira agrícola aconteça lá. Para isso, você tem uma série de fatores, porque tem que caber o custo dentro da lavoura.
Eu podia dessalinizar a água para botar lá e quanto custa? Eu consigo vender, tá? Mas eles têm outras coisas, como a criação de camarão e outro de peixe, tantas coisas que não estão fazendo. Então é o seguinte, o Brasil tem uma vocação para produzir alimentos que é certamente irreversível, né? E com a nossa capacidade de fazer pesquisa, importar tecnologia e inovação, nós só vamos crescer. Então a gente precisa ter os olhos abertos para discutir mercado. De vez em quando nós temos uma pessoa nos criticando que o nosso produto veio da queimada, por exemplo, o boi do Rio Grande do Sul tem a ver com as queimadas amazônicas. Não, é claro que ele não tem, ele está falando isso na televisão para nós não comprar nossa carne. Pensa que eles têm raiva de nós? Eles não têm. Eles estão preservando o mercado. Tu acha que um francês ficou feliz quando ele chegou na prateleira de Londres e tinha um frango brasileiro? Se ele só ele que vendia? Ele ficou ofendido. Que desgraça é essa? Ele está ofendido agora, com os tratores no meio da cidade. Grande parte daquele movimento é contra nós. Não, não é contra nós, é a favor a eles. Eles, mesmo com o subsídio, não conseguem produzir o que nós produzimos, porque eles têm estação definida, têm espaço físico muito pequeno. E nós, sem derrubar uma árvore, podemos dobrar o tamanho da nossa lavoura. Então é o seguinte, as pessoas todas estão acuados. Eles sabem que o trator vai passar por cima deles e não tem jeito, ou mais cedo ou mais tarde, tá? O que nós precisamos fazer, na verdade, é buscar alternativa que nós estamos fazendo agora. Nunca será uma vitória fácil, né? Sempre teremos muitos problemas no caminho, tá? Mas eu tenho certeza para todos que estão me vendo neste momento, por mais longe que seja o caminho para caminhar daqui para frente, ele é muito mais curto do que foi caminhado nos últimos 30 anos. Deputado Alceu, muito obrigada. Chegamos ao final do mais um episódio do podcast Ouço Agro. Agradeço suas contribuições. A CNA continuará atuando, né, em parceria para que todas as iniciativas que gerem renda no campo e também promovam a sustentabilidade, assim como a lei do combustível do futuro, vai continuar apoiando todas essas iniciativas. Inclusive agradecendo sua parceria com a CNA, a participação nesta semana na reunião da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, onde esse tema também foi pauta. Então, continuaremos juntos e muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e eu sempre me sinto aqui, eu tenho muito orgulho de ser deputado federal, pessoal, tá? Porque lá no parlamento, a gente que quer trabalhar, que luta muito, a gente faz a diferença em muitas coisas, né? Eu não preciso contar para as pessoas, mas cada dia que eu chego em casa, eu conto no meu travesseiro quantas vitórias eu consegui no parlamento, em teu nome e pela nossa causa. Um abraço. Obrigada mais uma vez e você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.